Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 25 de março de 2022, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo nosso site noticiasagricolas.com.br. Sejam todos bem-vindos. Nosso objetivo aqui é te trazer as principais e primeiras notícias da manhã, te trazer informações sobre os mercados que já estão rodando para que você sempre tomar boas decisões. O Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então vai seguir @cooperativa Cochupé nas redes sociais para ficar muito bem informado sobre a cafeicultura. E o Bom Dia Agro também tem a companhia de Letícia Guimarães pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas. Mande para nós queremos te ouvir. Canais abertos de comunicação, Instagram e YouTube. Você que está nos ouvindo pelo site ou nos vendo pelo site, né, pelo nosso portal e quer fazer sua pergunta, é simples. Clica num botãozinho que tem ali, ó, abrir no YouTube. E aí é só abrir por ali e fazer a sua pergunta pelo chat do YouTube, tá? Ou migrar para o Instagram e também acompanhar por lá a nossa abertura de mercado, o nosso Bom Dia Agronegócio. Vamos começar como a gente sempre faz, com a nossa rodada de preços, como eu costumo dizer. Vamos checar os mercados nas bolsas americanas, o fechamento na bolsa de Dalian, e hoje é um dia de queda para as commodities, quase todas, algumas testando ali algumas altas. Bolsa de Chicago, para a gente começar. A soja opera no vermelho, tem uma perda de 0,3% no primeiro contrato, que volta aos $16,95 por bushel. O milho estável, com uma pequena alta de 0,05% para $7,47. O trigo, $10,83, caindo 0,2%. Ainda na Bolsa de Chicago, complexo soja, farelo e óleo. O óleo cai um pouquinho, 0,4%, 74 cents fechadinhos, redondinhos de dólar por libra-peso para o primeiro contrato. No farelo de soja, pequenas altas de 0,5% agora, $488,30 por tonelada curta, Bolsa de Chicago, derivados da soja. Ok? Agora a Bolsa de Nova York. O café recua, realizando lucros aí depois de algumas altas que já registrou nessa semana. Então nós temos $2,20 mais 68 por libra-peso, com uma alta nesse momento, uma queda de 0,5%. O açúcar sobe, tem uma alta de 1,3% no primeiro contrato para valer 19 cents mais 50 por libra-peso. O algodão também continua no seu rally, continua subindo, apesar de alguns dias de ajustes aí, mas ainda testando patamares elevados, $1,32 mais 59 por libra-peso, uma alta agora de 1,3%. E o petróleo tem dia de queda também, 2% de baixa para o WTI, com $110,06 o barril. Vamos dar uma olhadinha no Brent. Lembrando que o Brent é referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, e vai ter essa diferença mesmo com o WTI, tá? O Brent vale $116,75 e tem uma perda também de 2%, 1,95%. 2% de queda, portanto, para o petróleo. Bom, Bolsa de Dalian, fechamento desta sexta-feira. Nós tivemos baixa para o farelo, baixa para o óleo, baixa para o milho, baixa para o suíno vivo, tá? Então nós temos ali essa condição, como eu falei, de um dia de baixa para as commodities agrícolas, salvo açúcar, algodão e uma leve estabilidade, uma ligeira correção ali no milho, que também já perdeu um pouquinho ontem, tá? Então, olha só o que nos diz a Agriinvest Commodities. Mercados agrícolas em queda, sem a demanda alta não se sustenta. As vendas semanais americanas vieram bem mais fracas que o esperado para todos os produtos, com exceção novamente do algodão. O que eu acabei de dizer? O algodão é o que está subindo nesta manhã, portanto, de sexta-feira. Bom, o que nós temos, né, de demanda? Ontem nós recebemos o relatório semanal das vendas para exportação dos Estados Unidos e até a mim surpreendeu números bem abaixo das expectativas do mercado, tá? A gente está falando, vou abrir aqui, vou comentar rapidamente os números com vocês. Acho que é importante a gente reviver esses números para entender mais ou menos do que eu estou falando, porque o mercado esperava realmente números mais robustos, dado uma demanda maior que começava a se desenhar lá nos Estados Unidos, principalmente para soja, por conta da quebra na América do Sul, e para milho, por conta do fechamento da logística lá no leste europeu. Então, esses números para esta semana
não se confirmaram. Para soja, safra velha, 412 mil toneladas só, tá? Foi realmente bem fraco. O mercado esperava algo entre 500 mil e 1 milhão e 300 mil toneladas. Safra nova, 13 mil toneladas tão somente. A expectativa do mercado, de 300 a 800 mil toneladas, tá? Milho, safra velha, foram vendidas 979 mil toneladas na semana, encerrada em 17 de março, tá? Lembre-se que esse boletim semanal do USDA de vendas para exportação, ele sempre traz uma semana anterior, tá? Então, safra velha de milho, 979 mil, dentro do intervalo esperado, que era de 800 mil a 1,8 milhão de toneladas. E para safra nova, pouquinho, 6 mil toneladas, quando a gente estava falando ali de algo entre 100 mil e 400 mil toneladas na expectativa, tá? Para o trigo, até mesmo para o trigo, essas vendas vieram mais fracas, à exceção da safra nova, que aí sim as vendas americanas superaram as expectativas do mercado. Para a safra velha, 156 mil toneladas, dentro de um intervalo ali de expectativa de 100 mil a 600 mil toneladas, e para o trigo 22-23 dos americanos, 367 mil toneladas, o mercado esperava algo entre 100 e 300 mil. O farelo de soja, dentro da expectativa para a safra velha, 260 mil toneladas vendidas, o mercado esperava algo entre 100 mil e 300 mil toneladas, e o farelo de soja superando o esperado para a safra nova. Se esperava algo entre zero, nada, de venda, e 35 mil toneladas, foram vendidas 42 mil, tá? Então, percebam, ontem foi um dia de relatório de oferta e demanda bastante fraco, né? Bastante tímido ali para a demanda pelos produtos norte-americanos. Isso ajudou a pressionar as cotações ontem na Bolsa de Chicago. A soja já fechou com baixas um pouco mais agressivas do que essas que a gente está vendo agora, e hoje dá continuidade a esse movimento, portanto, de queda. Acho que a gente já pode começar a comentar os mercados de grãos, né? Vou reforçando, né? Mande as suas perguntas, mande os seus comentários, a gente quer te ouvir, tá certo? A gente quer saber até onde chegam as nossas informações. O pessoal aqui tá perguntando já do mercado do boi gordo, a gente vai trazer informações para vocês também. O Samuca sempre muito gentil conosco, né? Muitíssimo bom dia, maravilhosíssimas Carla e Letícia e redação do Notícias Agrícolas, né? Samuca sempre alegrando nossos dias por aqui, né, Samuca? Obrigada. Bom, como eu dizia, vamos ali tentar entender como é que estão esses mercados de grãos, portanto, né? Olha só, o Márcio me pergunta: bom dia, Carla, o que temos de boas notícias sobre o preço da soja? O Márcio fala lá de Curitibanos, em Santa Catarina. O Márcio está sempre conosco, né, Márcio? Bom, amigos, vamos tentar entender agora o mercado da soja. A gente não tem grandes novidades, a gente não tem grandes notícias, e os analistas de mercado, né, eles me ensinaram muito isso quando eu comecei a trabalhar com acompanhamento de mercado. Eles diziam o seguinte: Carlinha, nem sempre a gente vai ter grandes notícias por trás do mercado. Vai ser só uma movimentação de dinheiro, vai ser só uma movimentação especulativa, nada muito agressivo. Não, precisamos entender, né, que nem sempre, como eu falei, nós teremos grandes notícias, então, por trás do mercado. E no caso da soja, nós não temos grandes notícias nesse momento. Por quê? Porque a quebra na safra da América do Sul, que foi devastadora, já foi absorvida pelo mercado, isso já foi entendido. A demanda se comportando de forma um pouco mais lenta, a China comprando um pouco mais da mão para a boca, numa forma muito mais cautelosa, apesar de estar com baixos estoques de farelo, de óleo, de soja em grão, né? Ela está coberta aí para os próximos meses e virá a mercado para ir fazendo essas compras paulatinamente, né, escalonadamente. Isso também já foi absorvido pelo mercado. Agora os olhos começam a se voltar mais com mais força, né, e dando mais foco às expectativas para a safra 22-23. E aí isso já influencia não só o mercado da soja, Bolsa de Chicago, mas influencia também os mercados de milho, trigo e algodão, né? Por que, Carla Mendes? Porque ali está uma disputa por área, né? Quem paga mais leva. E o mundo está precisando de tudo, né? O mundo está precisando de soja, o mundo está precisando de milho, o mundo está precisando de trigo, o mundo está precisando de algodão, né?
Perdão. Então, a gente está olhando para uma safra 22-23 bem incerta, de custos de produção muito elevados e que estão ali fazendo os produtores no mundo todo repensarem as suas decisões, né? Vou para qual caminho? A gente está falando de uma possibilidade de um início de safra para o hemisfério norte sem a Ucrânia, que nos últimos anos plantou mais de 30 milhões de hectares com as suas 6 principais culturas. Que culturas são essas? Vou relembrar aqui, porque essa jornalista, a idade está avançando, ela já não lembra de tudo, mas ó, vou dizer para vocês. A gente está falando de trigo, girassol, cevada, milho e canola. E girassol, tá? Então, ó, trigo, girassol, soja, cevada, milho e canola, tá? Foram 79 milhões de acres nas últimas safras, ou algo perto de 32 milhões de hectares. E nós devemos começar a safra 22-23 com a possibilidade de nenhum milhão de hectares desse ser cultivado com nenhuma dessas culturas, dada a condição em que se encontra a Ucrânia. A destruição promovida pela invasão russa no país, essa guerra que já completa mais de um mês, né? Ela é muito grande e ela é muito extensa. O país todo está sendo destruído. Então, nós precisamos olhar para o pós-guerra. Mesmo que a guerra termine hoje, vai ter fertilizante, vai ter os demais insumos, vai ter gente, recursos humanos para fazer isso. Como é que estão os campos? Há áreas agricultáveis na Ucrânia que são campos minados hoje. Então, nós já começamos a safra 2022-23 com uma série de questionamentos e o mercado ainda tem muito mais perguntas do que respostas. Primeiro, porque não sabemos quando vai terminar a guerra. Segundo, que não sabemos quanto a gente vai ter de oferta desses países. Terceiro, a gente não sabe como serão as decisões dos outros países para tentarem equilibrar essa relação e tentar achar mecanismos ali que possam ajudar a mitigar os efeitos de uma ausência das ofertas russa e ucraniana. Então, há uma expectativa muito grande para o boletim do dia 31 de março do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai trazer uma revisão nos números de área de plantio para as principais culturas americanas. Esse relatório, o Vanin até falou essa semana aqui em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, falou, se eu pudesse dar estrelinhas para esse relatório, eu daria 7 estrelas, né? Tamanha a importância desse relatório. Já é um relatório muito esperado pelo mercado, ele ganhou ainda mais relevância, mais importância, diante dessa possibilidade de nós não termos, então, essas safras no leste europeu, tá? Isso não vai impactar só a soja, só o milho, só o trigo, só a canola, não, como matéria-prima, mas vai impactar como o mercado de derivados. Então, a gente está falando de ração, né? De uma forma geral, o trigo é muito empregado na alimentação animal. O milho também, a gente tem aquele DDG do milho, né, que é o resultado do esmagamento do milho. A gente tem o complexo de óleos vegetais. Aliás, estou devendo uma matéria sobre óleos vegetais. Hoje sai, hein, moçada? Hoje sai. Vamos ver se eu compro uma outra Carla Mendes no Mercado Livre. Eu já estou até fazendo aqui uma propaganda gratuita. Nos aplicativos de compra, que agora tem entrega no dia seguinte, vou ver se tem outra Carla Mendes ali, a gente já compra para começar a produzir tudo aquilo que eu estou prometendo para vocês aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, olhar para as cadeias, né, na sequência. Então, mercado de rações, como eu falei, as indústrias moageiras, né, os moinhos de trigo, a gente está falando dos derivados de milho e o mercado de óleos vegetais, porque não só a Ucrânia não vai plantar trigo, e não vai plantar cevada, e não vai plantar milho, né? Não vai plantar soja, canola e girassol. E é de lá que vem 80% das exportações de óleo de girassol. Num quadro de oferta muito apertado já. Os estoques de óleos vegetais no mundo, de todas as origens, eu repito isso aqui parecendo um disco arranhado, mas é importante para vocês saberem que os estoques de milho estão muito ajustados, de óleos, perdão. Então, isso vai impactar o mercado todo de óleos vegetais, vai impactar e vai puxar o óleo de soja também. Então, percebam como são decisões importantes. A União Europeia, por exemplo, ela já está estudando ali linhas de financiamento adicionais para incentivar os produtores a aumentarem as suas áreas. Até esse momento, a gente está falando de 4 milhões de hectares, não sabemos como acontece. Nos Estados Unidos, a gente está vendo ali a possibilidade de termos também o cultivo
de algumas culturas importantes, ali soja, milho, trigo, em áreas consideradas áreas protegidas, né? O USDA paga aos produtores, quase igual no Brasil, o USDA paga aos produtores para não plantarem naquelas áreas. E agora 7 associações de classe mandaram uma carta para Tom Vilsack, que é o secretário de Agricultura dos americanos, falando o seguinte: Tom, né, a gente tá precisando aumentar a nossa área aqui porque não vai ter safra na Rússia, não vai ter safra na Ucrânia e tal. Então, assim, vamos ver o que o Tom Vilsack com o USDA e com o Joe Biden e com todo o seu governo irão decidir. Mas o mundo está pensando em ampliar a sua área produtiva para justamente aumentar a oferta de alimentos. Joe Biden, no seu discurso ontem lá nas reuniões da OTAN, do G7 e tudo mais, lá na cúpula, né, das grandes economias, os grandes líderes do mundo estão lá reunidos, falou nessa iminente crise alimentar, né? Essa crise e essa ameaça à segurança alimentar. Nesse ponto, concordarei com o presidente americano Joe Biden, estamos realmente num momento sério. Ontem, o professor Scott Irving, que é uma sumidade do agronegócio mundial, ele é professor da Universidade de Illinois, ele é agroeconomista, ele dizia o seguinte, ó, essa disrupção na cadeia do trigo é a maior já vista na história, né? Então nós temos essa preocupação muito forte, essa preocupação muito séria com a questão dessa disrupção nas cadeias de abastecimento. Ontem também, quando nós fizemos uma análise, um balanço de um mês de guerra, o analista de relações internacionais da Farsul, o Renan dos Santos, aliás, vou pedir para a Letícia colocar essa matéria na íntegra para quem não, para quem ainda não viu, né? Para quem ainda não viu essa matéria, para quem não leu a matéria e não ouviu a entrevista, ó, já tô aqui pedindo para a Letícia compartilhar com vocês, tá? Então, o Renan dos Santos, analista de relações internacionais da Farsul, falou o seguinte: continua a desorganização e o comprometimento de todas as cadeias de suprimento globais. E para voltar, senhoras e senhores, à normalidade, vai demorar muito, muito tempo. Segundo Leone Severo, grande conhecido de vocês, grande especialista em agronegócio global, diretor do Sinconsult, trata-se da pior crise de suprimentos alimentares desde a década de 70, tá? Com algumas diferenças. Que diferenças são essas? Separei aqui até as informações do Leones para dividir com vocês na manhã de hoje, tá? Ó, trata-se da pior crise desde o início dos anos 70, porém, ela é mais grave diante das dimensões, naturalmente. A população mundial cresceu, os hábitos alimentares mudaram, a renda per capita das populações de países emergentes, e a China lidera esse movimento, mudou, então eles estão comendo não só mais, mas melhor, né? Então tudo isso é diferente, então mais grave pelas dimensões, uma vez que há 50 anos, nessa última grande crise, mais terras estavam disponíveis para ampliação das áreas de plantio, e trata-se lá no início da década de 70 do começo da produção de soja na Argentina, que se tornou hoje o terceiro maior produtor e a maior exportadora global de farelo e óleo, que está com as suas exportações taxadas mais caro, né? Então não se esqueçam, as retenções aumentaram para farelo e óleo, 31% para 33%, estão ali pau a pau com o grão. Então, senhoras e senhores, é a tempestade perfeita, como costumam dizer os especialistas, tá? Abre aspas para o grande Leone Severo. Naturalmente que a guerra é um novo ingrediente que não havia na época, mas já existia uma forte tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Assim, uma volta à normalidade levará tempo, muito tempo, como aconteceu lá atrás, com uma década de sobressaltos e dificuldades para a recomposição dos estoques. Portanto, ele reforça que esse equilíbrio entre a oferta e a demanda para os principais mercados vai demorar a chegar. Já vou pedir uma cadeira nova para o meu diretor Daniel Olive. Os principais mercados vão demorar a ver um equilíbrio entre oferta e demanda, senhoras e senhores. Por que eu fiz toda essa preleção? Porque é mais ou menos isso que está direcionando ali os mercados de grãos. Naturalmente que cada país, cada mercado, cada realidade vai se desenhar com os seus próprios fatores, naturalmente. Então, a questão de oferta e demanda locais, aqui para nossa soja, a disputa entre demanda interna e demanda para exportação vai pesar.
os prêmios vão pesar. Os prêmios ontem voltaram a subida das baixas em Chicago, não compensaram as perdas em Chicago, mas Chicago ainda está em patamares muito elevados, o que faz com que a formação da nossa soja também siga em preços elevados. Todavia, para o Brasil, por exemplo, a gente tem o diferencial do câmbio e a recente baixa do dólar, num movimento que inclusive tende a continuar, segundo os economistas. Ontem vou também já dividir essa... Já vou fazer isso já. Mandar esse link para a Letícia, para ela dividir com vocês. Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, um cara muito direto com as suas informações, né? E ele é bastante prático, né, para trazer essas análises. O Jason deixou bastante claro, né, que esse movimento tem espaço para continuar. E isso vem pesando sobre a formação dos nossos preços. Soja, milho, trigo, café, açúcar, né? Então, tudo aquilo que a gente exporta vem sentindo uma pressão. A gente tem a referência do mercado internacional e a gente tem esse combo completo, né? Ou se completando com o dólar. Ontem fechou R$ 4,83, uma queda de 0,25%, tá? Então, veja aí, tá na sua tela. O dólar recua forte, movimento de baixa, deve continuar com o Brasil sendo o foco dos investidores entre os países emergentes, tá? E o que mais diz essa matéria? Vou falar para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Fluxo de entrada do dólar vem das exportações, dos investidores aproveitando a alta dos juros e dos investimentos diretos atraídos pelo real forte. Porque não há só uma desvalorização do dólar frente ao real, como há também uma valorização do real frente ao dólar, tá? Isso é importante de ser pontuado. Então, são esses fatores que a gente vai ter que amarrar agora para as commodities agrícolas no Brasil. Volto a dizer, tá? Cada mercado vai olhar muito particularmente para cada quadro de oferta e demanda, para os seus fundamentos, para a questão climática nos Estados Unidos. Isso já começa a preocupar. Leste, sul ali do Corn Belt já trazem uma preocupação com a questão da falta de chuvas, do tempo um pouco mais seco, e adianto já para vocês que isso já impacta nesse rally que o mercado do algodão vem apresentando, vem mostrando. E, ó, a Letícia já colocou até para rodar essa entrevista de ontem, ó, com o Jason Vieira. Então, senhoras e senhores, para o mercado de grãos é mais ou menos por aí. Eu vou começar a passar aqui pelos nossos comentários, que assim eu consigo ir respondendo mais perguntas sobre o mercado de grãos, principalmente, tá? O Elvis nos mandando bom dia de São Paulo, capital, muito obrigada. O Hércules, o pessoal da Afagro Negócios, bom dia. O Samuca e o Márcio, que eu já citei aqui. Perspectiva para arroba do boi, me pede o Túlio, vamos chegar lá. Andrade Cereais, bom dia, companheiros. Bom dia, time da Andrade Cereais. O Vinícius Wetzel, bom dia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Jefferson nos mandando bom dia. Dona Eliana aqui, bom dia, Agro, bom dia, Carla Mendes. Adedônio, devo vender a minha soja? E o Fábio, qual a tendência da soja? Pessoal, o que dizem os consultores, os analistas de mercado nesse momento? Você pode vender ou não vender a sua soja de forma que você tenha uma segurança para fazer essa especulação, né? Não vender é uma decisão, vender também é uma decisão. Então, assim, vai vender, precisa estar protegido. Por quê? Se o preço subir, como é que você vai fazer? Vai ficar se lamentando? Não. Faça uma operação estruturada o suficiente para que, caso os preços voltem a subir, você possa participar dessas altas. Se os preços caírem, você estará protegido das baixas. Todos os dias eu repito isso aqui no Bom Dia Agronegócio e assim o farei até que vocês continuem investindo em comercialização consciente, tá? Então, pessoal, é o seguinte, nós temos toda uma safra 2022-23 para começar nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, né, num cabo de guerra, a gente tem o conflito entre Rússia e Ucrânia ainda acontecendo e a questão cambial e dos prêmios ali no meio. Então, assim, nós ainda temos prêmios bons, os prêmios voltaram a atuar ali na casa dos R$190 por saca, se distanciando um pouquinho dos R$200. A gente ainda vê R$200 base Porto, mas já não 200 mais, como a
gente viu nas últimas semanas, 220, 221 sendo testado nos portos, mas ainda assim são preços que remuneram. Nessa decisão também precisa entrar a tua safra 22-23, que terá custo lá em cima, só que o dólar está caindo. Será que não é hora de fazer um barter, né? De fazer uma troca? É isso que precisa ser acompanhado, tá? Então, assim, os fertilizantes continuam caros, os defensivos continuam caros e há uma demanda fluindo aqui no Brasil, né? Então, é colocar tudo isso na conta, fazer ali os seus cálculos, entender se esse momento é interessante para você participar do mercado. Mais do que isso, você tem compromissos para cumprir agora, compromissos financeiros, então tudo isso é o que precisa entrar na tua conta, na tua gestão. Os analistas e consultores de mercado que dão entrevista diariamente neste site, eles são referências nesse sentido e qualquer um deles pode te ajudar muito a tomar essa decisão, tá? Então a gente tem ali inúmeros, né? A gente tem Pátria Agronegócio, a própria Greenvest, o Vlamir Brandalize, o Enio Fernandes, o Carlos Cogo, o Fernando Pimentel, o pessoal da AgResource, a gente tem o pessoal da Laboro, né, o seu Ginaldo, completamente experiente, o próprio Leone Severo com o Sim Consult. Então, assim, tenha ao seu lado um profissional de confiança, porque é só assim que você vai tomar uma decisão acertada e principalmente segura, tá? O mais importante é você tomar uma decisão segura, ok? O José também nos mandando bom dia. O Márcio, tamo junto, Carlinha, tamo junto todos os dias. O Ismael, soja 200 nunca mais? Acho difícil nunca mais, né? Porque a gente tem ainda um suporte dos fundamentos, a gente vai ver ainda uma disputa ali entre demanda interna e para exportação, mas há uma pressão muito forte agora do dólar, né? Então, essa pressão forte do dólar, ela vai sentir ela vai dar esse tom de preços um pouquinho mais contidos aqui no Brasil, tá? Dona Eliana aqui, ó, Carla Mendes é exclusiva, não existe outra igual. Até este ponto, não temos conhecimento de que há outra Carla Mendes por aí. Se tiver, manda pra cá, que eu tô precisando. Se vocês encontrarem com alguma aí, vocês mandem pra mim, pelo amor de Deus. O Alcides Neto, milho derretendo em Goiás. Eu imagino. A gente tá no plantio da segunda safra, concluindo a colheita da primeira, dólar em queda, a demanda um pouco mais contida, o comprador um pouco mais contido. Então, sim, o mercado do milho está pressionado nesse momento. Vamos entender, né, como é que fica essa condição aí para essa liquidez do milho, como é que ela vai se dar, como é que os negócios vão acontecer, certo? E toda a safrinha para se desenvolver. Pessoal da AgroMais, essa semana pela primeira vez viu o corredor de óleos vegetais com as prateleiras bem cheias no supermercado. Motivo, tá tão caro que ninguém consegue comprar, é verdade. Se você conversar com a minha avó, por exemplo, ou com a minha mãe, elas vão ficar bem impactadas sobre o mercado de óleo de soja. Não, mas 1 litro de óleo, R$10. Sim, mas é bom que elas me perguntam assim, por quê? Né? E a maior parte da população urbana não vai se perguntar por quê, né? Não sabe que os estoques de óleos vegetais estão apertados no mundo todo, não só o óleo de soja, mas canola, amendoim, algodão, arroz e tudo mais, né? É uma infinidade de coisas. A Letícia Mendes, o alimento do valor do real e a desvalorização do dólar acarreta na economia brasileira? Vamos lá, eu não entendi exatamente a pergunta. O valor do alimento, o alimento do valor do real e desvalorização do dólar acarreta na economia brasileira? Vamos lá, Letícia, pelo que eu entendi aqui da sua pergunta, você quer saber se o andamento do dólar e o preço dos alimentos influencia na nossa economia, não é isso? Olha, sim, influencia sim na nossa economia, principalmente porque o dólar ainda é uma referência importante para nós, mas essa valorização do real é um sinal positivo para a nossa economia. Mas para as nossas exportações, nós acabamos ficando menos competitivos pelo preço. Então, como a nossa moeda está valorizada, os nossos preços, né, os nossos produtos, ficam mais caros ali para os compradores internacionais. Mas, de outra forma, como eu falei, isso são boas notícias
notícias. Há mais dólares entrando no Brasil, há mais investimentos entrando no Brasil e as nossas exportações de commodities, não só agrícolas, mas commodities de uma forma geral, elas continuam desempenhando muito bem. Esse bom desempenho das exportações também traz mais dólares ao Brasil. Somente o complexo soja em grão, farelo e óleo, trouxe ao Brasil, entre janeiro, fevereiro e os primeiros dias úteis de março, 9 bilhões de dólares à economia brasileira. Isso ajuda a pressionar o dólar fora as outras commodities, tá? E fora as outras exportações de itens que não são commodities, como, por exemplo, as nossas proteínas animais, carne suína, carne de frango, carne bovina, né? Então, nós temos toda essa condição. Mais do que isso, o preço dos alimentos ele está completamente atrelado à inflação. E nós temos um quadro inflacionário no mundo todo, né? Nós temos um quadro de inflação muito grave. Os Estados Unidos vem o seu maior índice de inflação desde a década de 80. A União Europeia, né? Ela tem ali uma inflação muito distante do centro da meta, acho que 2 ou 3 vezes mais do que no centro da meta. Aqui no Brasil também, toda a América do Sul, outros países da Ásia, então, sem ser a China. Então, é um quadro inflacionário global e muito disso está atrelado ao preço dos alimentos. Não só dos alimentos prontos, mas da matéria-prima para se fazer os alimentos, né? E essas matérias-primas seguem altas e a matéria-prima, para fazer a matéria-prima, que são defensivos, fertilizantes, sementes e tudo mais, também estão caras, né? Também estão em patamares historicamente altos. Então, tudo isso junto vai acarretar na inflação, que naturalmente vai acarretar também no andamento da nossa economia, tá? A Ana Tombini nos mandando bom dia, direto de Jataí, no Goiás, bom dia. O Anderson, de Itajubá, Minas Gerais, da Irricontrol, imagino que seja irrigação, né? A Letícia também pergunta, caso a guerra acabe, a tendência é uma recuperação rápida da economia? Não, não é uma tendência de recuperação rápida. Por quê? Nós devemos ter um impacto imediato, né? Vamos supor que hoje o Putin e o Zelensky se conversem, assinem um acordo e falam, acabou a guerra. Existe a retomada de tudo. Para nós voltarmos à normalidade, Letícia, vai demorar, tá? Vai levar um tempo considerável aí para que tudo se redesenhe. E esse tempo pode ser bastante longo. A Ucrânia foi devastada, continua sendo devastada. Inclusive, há pouco chegou aqui uma notícia, olha só. Forças ucranianas avançam a leste de Kiev e russos recuam. Isso era inimaginável, né? A Rússia não conseguir um domínio rápido da Ucrânia. Vladimir Putin está ali fazendo os cálculos, tentando entender como é que as forças ucranianas estão conseguindo repelir os russos. Se por um lado isso é bom, por outro lado isso acaba alongando o conflito, porque a Rússia não vai se dar por vencida tão facilmente. Então, ainda vai haver muita destruição, né, segundo os especialistas, e a gente vai continuar observando todo este quadro, né, porque a retomada vai demorar muito tempo. Recompor estoques de alimentos, Letícia, leva um tempo, pelo menos, né, o tempo do cultivo, né, o tempo das culturas, né? Então, só esse tempo já é tempo bastante para a gente esperar. Por isso que eu te afirmo, né? A recuperação não vai ser rápida e imediata, tá? O Rafael Giacomini nos mandando bom dia. O Rafael Teixeira. Os fertilizantes não estão mais atrelados ao dólar. Logo, o produtor está em uma situação difícil. Rafael, os fertilizantes sempre estarão atrelados ao dólar porque nós importamos os fertilizantes. Mas o que acontece é que os fertilizantes, eles criaram, ou eles estão em um cenário de fundamentos, escassez de matéria-prima, restrição na Bielorrússia, a China fora do mercado, a Rússia fora do mercado, uma demanda maior, os fundamentos dos mercados de fertilizantes, eles solidificaram esses preços altos e eles estão muito consistentes. Então, apesar da queda do dólar, ela não ajuda, ela não é forte o suficiente para compensar essa força dos fundamentos e provocar uma baixa nos preços, né? Então, isso que traz essa dificuldade maior. E, enfim, os fertilizantes, como eu falei, como eles são importados, eles sempre estarão atrelados ao dólar. Mas a força de outras variáveis é tão grande que a baixa do dólar é insuficiente, tá? Para fazer os preços recuarem. O Rafael Giacomini
né? A colheita na região sul ainda em andamento não definiu queda de produtividade? Define que há uma queda de produtividade, mas quanto efetivamente vai ser a colheita de soja do Rio Grande do Sul, só quando o último talhão for colhido, como para qualquer região. Então já é sabido que nós teremos uma safra muito menor. No começo do mês que vem nós teremos um novo boletim da Conab e as instituições estaduais também vão trazendo as suas perspectivas. É uma safra de quebra muito, muito agressiva, tá? O Rio Grande do Sul, os estados do Sul foram os estados efetivamente que mais sofreram, tá? A Vanessa Fernandes, qualquer notícia vinda das consequências da guerra pode fazer os preços voltarem a subir. As consequências reais sobre petróleo e gás, por exemplo, podem afetar tudo. Acredito, é isso mesmo. E ainda tem a China. Quando acabar os lockdowns, demanda aumento justo na entre-safra do Brasil e safra dos Estados Unidos com estoques menores. Faz sentido tudo isso? Pois é, muito sentido não faz, né, Vanessa? Mas é aquilo, né? Como é que vamos entender um momento como esse no meio de uma guerra? Tudo que acontece agora não faz sentido, né? A China está vivendo um dos piores momentos, né, do número de casos de Covid-19, tendo que fazer um lockdown e essa política de tolerância zero. Ah, mas é um caso, todo mundo fechado. Ah, mas são 100 casos, todo mundo fechado, né? Não importa se são 1, 10 ou 100 pessoas infectadas. Tolerância zero, zero, zero. Por isso estão promovendo esses lockdowns, isso muda também o ritmo do país, muda o ritmo das regiões e isso vai continuar impactando nos mercados. A pandemia não acabou, né? Embora a guerra tenha dominado a pauta, a pandemia não acabou. Nós vivemos tempos realmente fora dos parâmetros, sem sentido, isso é muito sério. A Carol Cerezer, bom dia, Carla e colegas do Agro. Ótima sexta a todos de Cascavel, Paraná. Obrigada, viu, Carol? Bom dia para ti também. Corumbataí, São Paulo, direto de Cuiabá, no Mato Grosso. Bom dia do Abraão Gentil da Silva, Fazenda Palmital conosco. Bom dia. O Valmar, bom dia. E o mercado do arroz, qual a perspectiva? Abraços, Júnior de Capivari do Sul. Obrigado. Júnior, deixa eu ver se eu tenho aqui para você informações fresquinhas do mercado de arroz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tenho sim. Seguem alta os preços do arroz aqui no Brasil. A demanda por arroz em casca no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor brasileiro deste produto, tem ali uma demanda que foi maior nesses últimos dias. E olha só o que nos diz o CPEA nessa semana. Indústrias gaúchas e de outros estados buscaram repor seus estoques e, em alguns casos, também aumentaram as ofertas de compra para efetivarem novos lotes. A maioria dos produtores, por sua vez, se mantém retraída. Nesse cenário, de acordo com dados do CPEA, os valores do arroz continuam em alta. A média ponderada do estado gaúcho, representada pelo indicador CPEA-IRGA, né? Agora o Instituto Rio Grandense do Arroz ajuda a compor ali o indicador CPEA, subiu 1,7% entre os dias 15 e 22 de março, fechando a R$ 76,42 pela saca de 50 quilos, tá? Na parcial deste mês de março, até o último dia 22, o indicador já acumula, Valmar e amigos, uma alta de 13,38%, tá? Então, o mercado de arroz em alta, mercado tá caminhando bem, tá certo? Vai bem o mercado do arroz neste momento. O Igor, bom dia, amiga. O preço do milho tem alguma perspectiva de aumento? Olha só, Igor, não sei te dizer se tem uma perspectiva de aumento. O que a gente tem visto são preços pressionados agora, mas ainda mantidos em patamares interessantes. Então, vamos ter que monitorar, tá? Porque essa questão do dólar, a pressão do dólar, ela é forte sobre o mercado do milho, tá? Então, pode ser que a gente tenha essa situação. Bom dia, Carla. Aqui em Maracaju amanheceu com boa chuva, me diz o pessoal da Agrofotos 43. Que coisa boa. Quer dizer, né? Vamos entender, porque vocês estão terminando de colher, já terminaram de colher, essa chuva chega bem? O Rafael, levando em consideração os preços elevados dos fertilizantes em reais e a baixa da soja em reais, isso está inviabilizando cada vez mais os barters para a safra 22-23. Qual sua dica para o produtor? Rafael, a minha dica é, número 1, tenha um profissional de confiança para fazer a sua comercialização.
Porque você tem um profissional de confiança para escolher tua semente, teu fertilizante, teu defensivo, que você tem um aplicativo para monitorar o clima em cada talhão, tem que ter gente para fazer a tua comercialização dar certo, tá? Então, sim, os barters estão complicados ali, o poder de compra do produtor está muito, muito comprometido, mas nós temos ali espaço para fazer bons preços para a soja brasileira. É preciso ter um planejamento, tá, comercial. E é só assim que você vai conseguir passar por um mercado completamente volátil e turbulento como é esse que a gente está vendo agora, tá? A Elba, sobre os preços da soja para Sudeste, existem perspectivas de aumento para a próxima semana? Vamos olhar para o dólar, tá, Elba? E para todas as regiões, não só para o Sudeste. Dólar, prêmio Chicago, mas dólar tá me preocupando mais nesse momento, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube, se deixei de responder alguém, né? O Douglas, muito bom dia, sextou. E como, viu, Douglas? Sextou. O Matheus Vieira nos mandando bom dia de Patos, de Minas, o Guilherme Flegger conosco, de Valério, no Espírito Santo, Cássia, Minas Gerais. Bom dia, Carla, lindo programa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Washington, acredita que o real continue a se valorizar frente ao dólar? A tendência é essa, segundo os economistas, viu, Washington? Vamos também acompanhar. O Gustavo, bom dia, Carla. Bom dia, Carla Mendes. Chuva boa no norte do Paraná, porém no oeste teve regiões de chuva de granizo, prejudicando as lavouras. Mas, meu Deus do céu, né? Vamos acreditar, viu, Gustavo? Vai dar tudo certo e vamos fazer uma boa safrinha de milho aí no Paraná para compensar as perdas que a gente teve na soja, tá? Vai dar tudo certo, como eu falei, vamos acreditar. Bom, senhoras e senhores, são 9 horas e 31 minutos já pelo horário oficial de Brasília. Hoje a gente ficou aqui batendo papo, né? Trazendo informações sobre os mercados, análises, perspectivas. Eu gosto muito de ouvi-los, né? É importantíssimo que vocês participem e realmente faz a diferença aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Olha só quem foi o amigo que me perguntou aqui agora do dólar. Foi o Gustavo, né? Olha só, Gustavo, dólar perde terreno frente ao real pelo 8º dia seguido a caminho de uma nova queda semanal. Caminho para registrar sua 4ª desvalorização semanal seguida e a 10ª do ano, tá? Atenção. IPCA, inflação. IPCA sobe 0,95% em março, diz IBGE. Café. Mercado de Nova York, mercado do café arábica. Café abre o dia estendendo baixas em Nova York e com estabilidade para o Conilon em Londres, tá? Milho B3 segue acompanhando o dólar e abre a sexta-feira recuando. Percebam como os mercados vão abrindo, vão aí confirmando essas colocações que eu fiz para vocês. Pressão do dólar, estabilidade para as cotações do Arábica lá em Nova York, né? E assim a gente vai confirmando essas informações. Açúcar avança mais de 1% na Bolsa de Nova York e Londres nesta manhã de sexta-feira. Mercado acompanha câmbio, apesar de nova queda no petróleo no dia. Vamos dar uma olhadinha no mercado do açúcar? Mercado do adoçante acompanha oscilações do câmbio, né, segundo Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no setor sucro energético. E olha só, o mercado do açúcar estende os ganhos da véspera, acompanhando as oscilações do câmbio com nova queda do dólar. A moeda estrangeira mais desvalorizada tende a desencorajar as exportações da commodity e dar suporte aos preços, já que a gente está falando do Brasil, o maior produtor exportador global de açúcar, tá? Então, dia de alta para o mercado do açúcar, certo? Vamos ver aqui. Bom dia, Carla Mendes. Chuva boa no norte. Ah, sim, já comentei, né? O Gustavo. Estamos aqui acompanhando, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha nas notícias, no que já é informação nesta. Antes, vamos dar uma olhadinha em milho e boi na B3? Milho em baixa, Guilherme Dorigatti já abriu o mercado para você, já está em destaque. Então, baixas de mais de 1% nos principais contratos. Maio, R$ 96,41 por saca. Julho, R$ 94,45. Setembro, R$ 93,99. E o novembro, R$ 96,30. Perdas de mais de 1% nos principais contratos. Boi gordo, mercado futuro na B3.
Março, R$ 343,85 por arroba, uma pequena alta de 0,3%. O abril, estável em R$ 336,05. O maio, caindo um pouquinho, 0,06%, para valer R$ 327,50. E o julho, R$ 332 redondos, também estável nesta manhã de sexta-feira. Ontem, o Thiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA, trouxe uma informação completamente importante para o mercado do boi gordo sobre a arroba do boi brasileiro batendo recorde no mercado internacional, tá? Superou os $70 e já acendeu, claro, o alerta para as exportações, né? Será que o Brasil ficou caro ali, né, para os compradores internacionais? Olha só, arroba cara e aumento na oferta de animais podem influenciar a formação dos preços do boi a partir daqui, tá? Segundo o Thiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA. Vale a pena você recuperar essa entrevista de ontem, completamente atual ainda, e hoje às 11h30 já ficar pronto para acompanhar Alexander Horta com outro convidado na bancada, atualizando as informações do mercado do boi gordo, tá? 9h35 pelo horário oficial de Brasília. Vou pedir para a Letícia dividir com vocês também a informação sobre o mercado de frango que nós temos do CPEA, também trazendo informações importantes, tá? Vamos lá. Preço da carne de frango sobe, proteína perde competitividade. Os preços do frango estão subindo. Ontem perguntaram pra gente sobre os preços do frango, falamos sobre isso, Letícia falou sobre essa valorização aí nos últimos dias, não é? E agora temos, então, essa movimentação aí sendo confirmada pelo CPEA, e eu vou dividir com vocês aqui essa notícia sobre a questão do franguinho, tá? Quem estava preocupado com o frango, mercado de avicultores, atenção! As cotações da carne de frango têm registrado aumentos significativos nesta segunda quinzena do mês. Assim, segundo informações do CPEA, a competitividade da proteína avícola diminuiu frente às principais concorrentes, bovina e suína. Vale lembrar que essas carnes também registraram valorizações, porém menos intensas. Por quê? Porque quando a gente tem um dinheirinho a mais e pode comer uma carninha, nós já vamos logo comer um bife? Não, né? Vamos comer uma coxinha de frango, vamos comer um peito de frango. O que não dá para fazer com peito de frango? Nada, tudo dá para fazer com peito de frango, não é verdade? Então você vai olhar para o frango primeiro, por isso essa valorização, porque a demanda foi mais forte. Bovina e suína também subiram, mas de forma mais contida, tá? Então olha só, no mercado de frango, a demanda externa aquecida reduz a disponibilidade doméstica de muitos produtos, permitindo que vendedores elevem o preço como forma de garantir margens positivas devido aos altos custos de produção. Aí, pessoal, custo alto de produção é para frango, é para suína, é para pecuária de leite, pecuária de corte. Se você cria cabra, é para cabra. Se você cria ovelha, é para ovelha. Se você cria peixe, é para peixe, tá? Tudo aquilo que é criação, todos os animais estão sofrendo muito e as margens estão muito apertadas, dados os elevados custos ali na produção, principalmente para alimentação, ok? Não se esqueçam, façam suas contas, entendam os seus mercados, isso é determinante, ok? Vamos lá, 9h38, agora sim, vamos chegar nas nossas notícias? Vamos chegar nas nossas notícias. Mercados de soja, milho, café e açúcar já abertos para você, como sempre, tá? Índia restringirá exportações de açúcar. Limite de 8 milhões de toneladas é uma opção. O que eu falei lá no começo do Bom Dia Agronegócio? Inflação. Peso dos alimentos na inflação. Cada mercado olhando para o seu. Por que a gente vai fazer diferente? Não tem como. Então, a Índia, que é importante player no mercado de açúcar, falou primeiro os indianos. Então, exportação está limitada para os preços ficarem regulados aqui no mercado interno. Ucrânia encerra restrições às exportações de milho e óleo de girassol. Vamos ver um pouco mais disso? Vamos lá. O governo da Ucrânia suspendeu a exigência de licenças de exportação de milho e óleo de girassol para a temporada 21-22. A Ucrânia suspendeu as exportações de centeio, aveia, milheto, trigo,
trigo sarraceno, sal, açúcar, carne e gado, enquanto enfrenta a invasão das forças militares russas e havia introduzido licenças para exportações de trigo, milho e óleo de girassol. Autoridades agrícolas disseram que os estoques de milho e óleo de girassol estão muito altos e não há necessidade de limitar as exportações. Chega a ser até meio surpreendente, né? Vamos entender e vamos acompanhar, tá certo? Já disponível para você aqui no Notícias Agrícolas essa informação. A Alemanha não enfrenta recessão no primeiro trimestre devido à guerra na Ucrânia, segundo economista de uma instituição internacional. Criadores de suínos da China enfrentam longo trabalho em troca de lucro, pessoal. A suinocultura chinesa, ela está num momento, vou lá ver a Carla Mendes, desce só. A suinocultura chinesa, ela tá realmente num momento muito sério, tá? Tá num momento bastante difícil, as margens estão muito apertadas, os preços estão caindo sucessivamente, então a gente também tem que monitorar muito de perto a suinocultura lá na nação asiática, ok? Com vistas à disputa por São Paulo, o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio, né, anuncia filiação aos republicanos. O ministro Tarcísio vai concorrer ao governo do estado paulista. Falamos então da inflação, IPCA 15 sobe 0,95% em março, segundo dados do IBGE. Estados Unidos falam da possibilidade de Rússia usar armas químicas como tática diversionista, diz Kremlin. Aí, senhoras e senhores, se a gente entrar no uso das armas químicas, aí não vai se plantar nada lá por um bom tempo, tá? Aí a situação pode ficar muito, muito pior, ok? Citros pelo CPEA, preço da laranja pera sobe, valor da Tahiti recua. Falamos também já do frango pelo CPEA. Confiança do consumidor recua em março por preocupação com inflação, segundo dados da FGV. Mercado acionário da China e de Hong Kong caem com Federal Reserve e preocupações regulatórias dos Estados Unidos. E no destaque da agenda dessa sexta-feira está a divulgação do IPCA, da nossa inflação oficial, que já está colocada para você em destaque no nosso noticiasagricolas.com.br, ok? Senhoras e senhores, é sexta-feira, agora são 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília, deste 25 de março de 2022, com o dólar valendo R$ 4,80, numa perda de 0,76%. Olha só, ficamos por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio de hoje. Eu agradeço muito por todos os comentários, por todas as perguntas, os elogios, as gentilezas, sempre vocês muito gentis comigo, né? Então, muito obrigada. Se não comentei algum mercado essa semana, me pediram sorgo, vou trazer essas informações, me pediram defensivos, vamos buscar mais informações sobre os defensivos e também sobre os mercados de arroz e feijão, me pediram muito essa semana. Vou trazer mais informações na semana que vem, vamos detalhar mais o mercado do boi gordo e para a gente encerrar, separei aqui, ó, uma informação importante da Clima Tempo para te avisar que já Virgínia Alves chega com a atualização da previsão do tempo, tá? Uma frente fria avança sobre o sul do Brasil, espalhando nuvens carregadas que provocam ventania e muita chuva. Durante esta sexta-feira, as áreas de chuva da frente fria avançam mais sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul. O pessoal lá de Maracaju já estava reportando chuva hoje, né? E os dois estados ficam sujeitos a temporais. O maior perigo de tempestades severas é no oeste e sul de Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná. Há risco de ventania com rajadas de 70 a 90 km por hora, tá? A zona de convergência intertropical espalha muitas nuvens de chuva no extremo norte do Brasil, entre Rio Grande do Norte e Amapá. Uma massa de ar seco reduz as condições para chuvas em parte de Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Distrito Federal, ok? Já tem mais informações do clima com a Virgínia Alves, certo? Senhoras e senhores, bom final de semana para vocês, embora a gente saiba, né, que no agronegócio o final de semana é uma coisa meio relativa, mas enfim, vocês possam descansar um pouquinho, né, ficar com a família, ficar com os amigos, tirar um tempo para respirar, a gente precisa começar a respirar,
né? Vocês têm visto aqui eu falando, vou fazer uma matéria de... E às vezes não estou conseguindo, né? Por quê? Porque a gente está com uma demanda grande, mas já quero adiantar para vocês o seguinte, toda essa demanda muito acelerada, ela está muito ligada aos 25 anos que o Notícias Agrícolas completa esse ano. Então a gente está produzindo uma programação muito bacana para vocês, especial, para vocês conhecerem a história do Notícias Agrícolas, para vocês entenderem como foi que o Notícias Agrícolas foi determinante para registrar os últimos 25 anos da agricultura brasileira e mundial. Esse é o nosso maior orgulho aqui, nós termos sido testemunhas oculares da história, como já dizia, né, o repórter Esso, então as nossas referências aqui de comunicação. E a gente está produzindo a segunda edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor. A gente quer conhecer a sua história, a gente quer premiar você. Esse ano está muito, muito especial esse prêmio. Já já as informações vão começar a pintar para você aqui no Bom Dia Agro, nos nossos boletins ao vivo, no site você vai ter muita informação sobre como participar, né? A gente está montando o regulamento, a semana que vem você já vai saber de tudo e vai poder mandar. A gente quer muitas histórias, né, que representem o agronegócio brasileiro e, acima de tudo, as pessoas que fazem o agronegócio brasileiro. Agora, a gente gosta aqui de contar a história de gente, né? Vamos ouvir gente. Então, pessoal, respirem, né? Façam ali uma lista de prioridades, cumpram aquilo que vocês puderem cumprir. O que não dá para cumprir, amanhã é outro dia, né? Deus ou qualquer força que rege esse universo foi tão bom com a gente que deu dias só de 24 horas para que a gente possa, né, terminar um para começar o outro. Então isso não é por acaso. Então bom final de semana para vocês. Segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui no nosso Bom Dia Agro, tá certo? Obrigada pela companhia mais essa semana. Bom final de semana mais uma vez. Até lá. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.